Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho. Com ele, vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes, né? Vamos conversar aqui a respeito de alguns significados da doutrina espírita, né, que foi codificada na França, mas o seu movimento cresceu bastante no Brasil. Vamos conversar também a respeito do que é que representa a figura de Chico Xavier, o que é que significa, por exemplo, a expressão Jesus Cristo é o governador da terra. O Brasil é a pátria o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. O que é que significa essa expressão, né? E a mensagem de Natal que a espiritualidade compartilha com todos nós, como também como é que a comunidade espírita celebra o nascimento de Jesus Cristo. Tudo isso e muito mais no programa de hoje aqui no nosso programa Espaço Cidadão. E agora vamos falar um pouquinho sobre a figura de Chico Xavier. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador, Jorge Godinho, você como presidente da Federação Espírita Brasileira, a visão que o movimento espírita tem do que representa a figura de Chico Xavier, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, olha que importante. Um homem simples, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, tão pequenininha, e que no final da sua vida, chegando quase aos 100 anos, 92 anos, é um homem que pertence à humanidade. Só isto é um exemplo para qualquer um de nós que tenha um sonho, o desejo de fazer alguma coisa, de perseverança, de tenacidade, de coerência, porque um homem só, se pratica o bem, ele pode mudar a humanidade. Assim foi Gandhi. Venceu o maior poder pela não violência. Então, Chico Xavier é um exemplo de amor e humildade que nós temos aqui no Brasil e que a humanidade gradativamente vai reconhecendo. Chico Xavier é um apóstolo da mediunidade. O exemplo de um missionário que teve a mediunidade como um instrumento do alto para trazer, como ele dizia, como carteiro, recebia informação e entregava para o seu destinatário, trazendo como carteiro as instruções, as orientações que os espíritos revelaram através da sua mediunidade digna da sua psicografia. O maior médium que a humanidade conhece, psicógrafo. Nunca houve na humanidade um médium psicógrafo como Chico Xavier. Deixou o legado, em torno de 500 obras, todas elas doadas. Vivia do seu parco recurso de aposentadoria de um funcionário público. Jamais se utilizou daquilo, como ele dizia, que não lhe pertencia. Se alguém tivesse que cobrar, eram os espíritos que cobrariam, não ele. Porque ele era o carteiro. Ele apenas recebia a mensagem e, como um missionário médio, fidedigno, ele trazia essa mensagem com a fidedignidade do alto e colocava à disposição, através dos livros, que doou todos eles a muitas instituições espíritas. E grande parte, por orientação do alto, foi doada à Federação Espírita Brasileira para que ela fizesse a divulgação. Hoje, a Federação Espírita Brasileira já tem 50 milhões de obras divulgadas. Foi um número que nós já identificamos neste ano. E grande parte dela está nas obras que foram psicografadas por Chico Xavier. Então, Chico Xavier é esse irmão querido, amado por todos. Todas as religiões, não há um ser humano que ouviu falar ou que conheceu Chico que não tenha empatia por ele. Por quê? Ele foi um exemplo de amor e humildade. É o que Jesus quer.
É por isso que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente do rótulo religioso, porque não é a religião nem o rótulo que vai nos dar condições de sermos discípulos de Jesus. Só a caridade, o bem que se pratica, é que nos vai nos dar esse selo, essa prerrogativa de ser discípulos. E Chico foi, porque naturalmente no plano espiritual ele continua trabalhando nessa falange do Cristo, para que nós tenhamos uma humanidade melhor, de paz, neste futuro que ele deixou todos esses filhos, vamos dizer assim, esse legado, que hoje, à proporção que nós vamos lendo as suas obras, vai despertando na nossa intimidade este conhecimento que as verdades divinas que nos libertam vêm nos trazer. E que as suas obras vêm esclarecendo a vida como ela é verdadeiramente no plano espiritual. Vem nos trazer informações para que no dia a dia a gente possa se comportar com a prática do bem. Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, Jorge Godinho, você como presidente da Federação Espírita Brasileira, durante um bom tempo as pessoas têm falado a respeito do que seria, não sei se a palavra correta seria essa, digamos assim, uma espécie de premonição, né, de visão que teria recebido o Chico Xavier, dizendo que 50 anos após a chegada do homem à Lua, né, na época que ele falou isso, né, as pessoas imaginavam que seria algo completamente impossível, que 50 anos depois que o homem chegasse na Lua, se não houvesse nenhuma outra grande guerra mundial, que o mundo inteiro passaria por novas experiências e aperfeiçoamento e viveria novos tempos com mais caridade, né? Enfim, a gente teria uma outra condição de vida. Qual é o entendimento da Federação Espírita Brasileira em relação a essa questão? É uma interpretação correta? É uma interpretação que extrapola? Que visão vocês têm a respeito? Olha, veja bem, uma coisa é você ouvir do próprio Chico e outra coisa é você dizer que ouviu do Chico as coisas. Então, isso a gente tem que estar atento, porque os espíritos são muito cautelosos quanto ao futuro, respeito de datas, de informações que digam, que determinam. Por quê? A lógica nos diz, o bom senso, o discernimento, de que o livre-arbítrio é o instrumento que o Pai nos dá e que respeita, porque ele não violenta a consciência. Então, eu faço um compromisso com o Robson aqui agora, para daqui a 3 dias, 2 horas da tarde, nós nos encontrarmos para realizar alguma tarefa. Esse é um planejamento. A execução dele, nós podemos chegar à conclusão que não será daqui a 3 dias, pode ser 2 ou 5, porque circunstâncias que nos envolveram ao longo desse período fez com que o nosso livre-arbítrio acordasse uma outra data, um outro momento, porque naquele não seria possível, talvez até porque aquele momento nós tínhamos que cumprir algumas tarefas que não cumprimos, porque tem variáveis que não estavam no nosso controle e que chegamos à conclusão que nós tínhamos que adiar para um outro período. Então, em função dessa conjuntura, do respeito, daquilo que é do futuro, os espíritos, que são os mensageiros do alto, são muito cautelosos a respeito disso. Entretanto, para nós espíritas, já temos na própria codificação, quando nós temos no livro A Gênese, no capítulo 18, os espíritos já nos falando. Primeiro, no livro dos Espíritos em Prolegômenos, nós já vamos encontrar a informação dos Espíritos dizendo que eles abriram uma nova era para a humanidade. Na pergunta 1019, o Espírito São Luís está nos dizendo que nós estamos vivendo num momento de transição. Quando a gente pega a Gênese, tem uma mensagem do Dr. Barry, que ele vem dizer que nós estamos a pleno 100 anos antes nesse processo de transformação. Então, são informações. E quando você pega o capítulo 18, Kardec vem nos dizer e nos falar a respeito da emigração e da imigração dos espíritos. E na revista Espírita, mensagens até como médio Gabriel Delande, de vários espíritos, nos falando a respeito disso. E dizendo-nos que neste período nós conviveríamos com 2 gerações. A geração que estaria tendo a oportunidade, as últimas oportunidades para, diante dos seus condicionamentos perniciosos de um passado, de poder se reparar, de poder passar por provas e expiações e ter, no futuro, um
futuro promissor em função, para permanecer na Terra, daquele seu comportamento na oportunidade que o Pai colocou. Ao mesmo tempo que estaria convivendo com uma outra geração de espíritos que não são nem da humanidade da Terra. Espíritos que estão encarnando, ou seja, nascendo na Terra pela primeira vez. De outros mundos, de mundos felizes, que vêm ajudar o Cristo neste processo de regeneração, de renovação da humanidade. Então, nós estamos vivendo hoje esses momentos. E se nós analisarmos isso do dia que o homem foi à Lua até os dias de hoje, nós estamos constatando que está havendo, sim, esta revolução, esse processo de regeneração, onde nós estamos sendo convocados a reflexões mais profundas. Nós estamos sendo protagonistas de um momento muito importante. A contexto da Covid. O que é que está do Covid? O que é que está nos convidando? Só o recolhimento? Só a higienizar o exterior? Porque eu uso máscara, lavo as mãos, estou mudando os hábitos. E Kardec nos diz que a Terra ela evolui por duas maneiras, materialmente e moralmente. Materialmente evolui pelo desenvolvimento dos elementos que o compõem, mas moralmente pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Olha o contexto. As inteligências da humanidade todas estão debruçadas na solução, se desenvolvendo, buscando soluções. Os nossos costumes estão sendo abrandados. E o nosso senso moral está sendo questionado. Neste momento, onde tem corrupção, onde tem desrespeito aos pais, desrespeito à família, todo esse contexto. E nós, se tivermos a visão para olhar a oportunidade que o Pai está nos colocando, é o verdadeiro laboratório mais apropriado para nós não sermos pessimistas, mas termos a esperança como uma bela companheira de viagem, a confiança no Pai, que só faz tudo por amor. Se tudo está acontecendo, tem um fim útil. Não é para que nós entremos em depressão, não é para que nós entremos numa condição de finitude, é para que nós reflitamos qual o caminho que a humanidade estava tomando antes deste instante. O que é que as famílias estavam fazendo com as suas próprias famílias? Porque nós abandonávamos a família porque lá fora nos ofereciam coisas que nós achávamos que eram muito mais, ou eram melhor, do que a própria família. E a pandemia obrigou a todo mundo a conviver junto. Obrigou a você voltar, porque a gente estava... Para dar certo, para dar problema, ou para seja lá o que for, né? Mas me parece que é uma palavra muito forte, importante. No mundo inteiro, que vem junto com a pandemia, é a palavra da solidariedade. Me parece que isso é muito presente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso mesmo, é o senso moral que está desenvolvendo. São os costumes que eu estou hoje me preocupando com o semelhante. Eu uso a máscara para me proteger, mas proteger o próximo. Mas por detrás tem um outro ensinamento. Ela está nos convidando a dizer assim: fale menos, ouça mais. Ouça aqueles que estão em dificuldades. Um telefonema que você pode dar, uma conversa amiga, fraterna com alguém que está isolado. Né? Isso tudo contribui para reflexões mais profundas, porque a gente está higienizando o exterior, mas estamos sendo convocados a higienizar o nosso interior. Muito bem. E eu lhe pergunto agora qual é, finalizando o tópico de Chico Xavier, né? Qual é, no seu entendimento, a grande lição que ele compartilha com todos nós, que ele compartilhou com todos nós durante a missão que ele cumpriu aqui na Terra? Eu resumiria em duas palavras que eu até já falei: amor e humildade. Chico é um exemplo de amor e humildade. Graças a estas duas virtudes que ele desenvolveu ao longo da sua vida, é que ele não foi influenciado por aqueles espíritos que não desejam a prática do bem, porque encontraram essa barreira do amor e da humildade, e ele, ao contrário, ao invés de ser influenciado, influenciou a muito desses espíritos pela sua tenacidade, pela sua responsabilidade, pela sua tolerância, perseverança em manter essas duas virtudes,
ao longo da sua vida. Sem dúvida. Eu gostaria de saber uma outra questão sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu pergunto ao presidente da Federação Espírita Brasileira, aqui conosco no programa hoje, Jorge Godinho, qual é o entendimento que o movimento espírita tem deste período de Natal, do nascimento de Cristo, e como é que esse período, esse momento é vivenciado, ou comemorado, ou celebrado por aqueles que praticam, que pregam, que vivenciam a doutrina espírita. Obrigado, Robson. É uma pergunta muito interessante, porque quando nós observamos o mês de Natal, nós verificamos que o marketing ele fez um desvio daquilo que realmente deveria ser. Porque nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Entretanto, quando começa o mês de dezembro, no mundo inteiro, nós verificamos o trenó, o velhinho respeitável, nós verificamos o pinheiro e nós verificamos a neve. Nós vivemos num país tropical, assim como outros vivem, mas o marketing conseguiu fazer com que evidenciássemos nestes natais ou no Natal estas figuras, porque naturalmente faz parte até da gentileza, da fraternidade, porque no momento que você presenteia alguém com algum objeto físico, você está demonstrando o amor, o carinho. Nós, como espíritas, compreendemos que o aniversário é de Jesus. E o presente... Não é do Papai Noel. Não é do Papai Noel, o aniversário de Jesus. E o presente que ele deseja, porque ele é o responsável por nós, a humanidade da Terra, de nos ajudar a evoluir. Por isso que ele foi modelo e guia para que nós pudéssemos, nos seus testemunhos, nós só lembramos dele 2000 anos depois, por causa dos seus testemunhos, segui-lo para que nós criemos a paz, como ele prometeu, dentro de nós, que nós estamos buscando sempre fora e ela está dentro de nós. Então, o desejo de Jesus é que a humanidade se torne regenerada, saia deste atavismo da prática do mal, que é a ausência do bem, para praticar o bem. Ora, se a humanidade ela tem bilhões de espíritos, um espírito se regenera, deixa de praticar o mal, ou seja, se esforça para praticar o bem, ele está ajudando Jesus no seu desiderato, que é de levar a humanidade a praticar o bem. Então, como nós fazemos parte disto, o grande presente que nós damos a Jesus é nas nossas reflexões e observar se neste ano, que nós estamos comemorando mais uma vez o seu nascimento, eu estou melhor do que o ano anterior. Se eu estou sendo mais caridoso, amoroso, perseverante, se eu estou olhando o semelhante como meu irmão em humanidade, filho de Deus, ou se eu ainda tenho restrições pela diversidade, eu ainda não estou respeitando. Então, é um processo que nós analisamos e presenteamos Jesus, porque fazemos parte da humanidade, com a nossa melhoria, onde nós revisitamos o nosso interior, fazendo um esforço muito grande para transformar o egoísmo no altruísmo, transformar o orgulho na humildade. E assim nós vamos trabalhando o nosso interior, que é o que ele deseja. Porque o presente nós damos também. Porque presenteamos o amigo Robson, presenteamos o papai, a mamãe, o filho, porque nós vivemos no mundo. E não podemos estar isolados do mundo. Mas não podemos viver para o mundo. Nós não nascemos para atender, por isso que ele diz assim, não dá para servir a dois senhores. Só dá para servir a um. Qual senhor que eu estou escolhendo a servir nesta presente existência? É a César ou a Jesus? Por isso que os cristãos diziam, porque à época diziam assim, Ave César. O que é que os cristãos falavam? Ave Cristo. Dando a ele justamente que foi o modelo que deu a eles a condição de ter a coragem moral, de doar as suas vidas em holocaustos, por terem a confiança de que viviam no mundo, mas não para o mundo. Que ele viveu no mundo, mas venceu o mundo. Então, este é o conceito que nós temos
E que no Natal nós procuramos atender ao mundo, dando os presentes, fazendo as coisas, vendo o Papai Noel, as coisas, mas sabendo de que o aniversariante é Jesus. E que o verdadeiro presente é esse que nós fazemos na renovação interior, quando nós estamos no ano seguinte melhor do que no ano anterior. Muito bem. E para finalizar, eu peço que o Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, compartilhe conosco uma reflexão de passagem de ano, né? Uma passagem de ano simbólica, mas que é carregada, sem dúvida, de muitos significados, de muito sentido, né? É um período que emociona, faz as pessoas pensarem, refletirem bastante. Obrigado, Robson. Eu tenho pensado da seguinte maneira: a cada dia que passa, eu estou mais próximo do final. Isto é uma visão que me dá a esperança, a bela companheira de viagem. Porque quando nós temos esperança, nós estamos confiando. Mas confiando em quê? Ou em quem? Quando nós confiamos em coisas que são volúveis, perecíveis, esta confiança ela perde o seu objetivo, no momento que as coisas finitas acabam. Mas quando a nossa confiança ela é naquilo que é perene, que é eterno, e a única coisa que é perene e eterna é o Pai, que é absoluto, e as suas leis. A lei de amor, que nós ainda não buscamos praticá-la. Então, a mensagem que eu deixaria de renovação é que refletíssemos nesta esperança, na confiança em Deus, porque nada acontece que não seja da sua vontade. E a sua vontade não é de castigar. Ele não quer castigar as criaturas. Ele quer dar às criaturas a oportunidade de crescimento. Nós aqui somos algozes de nós mesmos. Porque a sua lei dá a cada um segundo as suas obras. Então, no momento que eu pratico algo, naturalmente, a consequência do ato praticado, eu mesmo irei fazer a colheita. Se hoje eu estou vivendo esta conjuntura de maneira individual e coletiva, eu estou colhendo plantios que fiz no passado, de forma individual e de forma coletiva. Mas o Pai, na sua bondade, está nos amparando, nos ajudando com os nossos amigos espirituais protetores, o anjo guardião, porque nenhum de nós estamos desamparados. Então, essa esperança, essa confiança em Deus, jamais devemos perdê-la. Porque tudo passa. A tempestade, por mais que demore, ela demora enquanto existe, mas ela vai acabar. Se eu tiver tenacidade, esperança, confiança, por isso que ele nos diz, aquele que perseverar até o fim. Então, nós devemos ter essa esperança para perseverarmos até o fim, que é justamente realizarmos cada vez mais a prática do bem, que é fazermos tudo em conformidade com o que está nas nossas consciências, que é a lei de amor. E a lei de amor, ele reduziu dizendo, faze ao outro o que gostarias que te fizessem. Então, que nós possamos, nos próximos anos, a partir de agora, fazer ao nosso irmão e à humanidade aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Se nós praticarmos isto, rapidamente, a Terra chegará ao mundo feliz e ao mundo de paz. Muito obrigado, Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson, a você pela oportunidade.